vamos lá, vamos retomar. Então, eu estava falando, não é, da questão do problema da leitura, né, das leis que estão escritas na consciência, em sua prática no dia a dia. E por que é tão difícil a gente aplicar, a gente fazer essa leitura? Essa leitura das leis estão em nós. Nós temos dificuldade de acessar isso. Essa imagem que está aqui, que eu estou mostrando aqui, é uma imagem que apresenta um iceberg, né? E esse iceberg ele é uma representação, segundo a doutrina freudiana e outras doutrinas, também ligadas à questão de si, que vai nos remeter a compreender que a consciência é essa grande pedra que está aí. A parte que está na externa, quer dizer, que é a parte que nós acessamos, porque é aquilo que nós podemos acessar com relativa facilidade, é uma parte muito pequena. Enquanto que a parte maior, essa região maior que está aqui, que está na profundidade, é a região onde estão as nossas dificuldades. Jesus falou disso. Aí você diz assim, mas Jesus falou disso? Falou. Jesus mandou que nós vigiássemos e orássemos, né? Ele disse que nós vigiássemos e orássemos. Quando ele falou esse vigiar que Jesus nos recomenda, é uma condição que nos leva a tentar perceber os nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas vontades, as nossas pulsões, como na linguagem em si, que estão submersas dentro da nossa personalidade e que desconhecemos. Daí também, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ter nos apresentado a proposta de que nós deveríamos fazer diariamente, à noite, uma revisão dos nossos atos, não é? Verificando o que foi positivo e o que foi negativo. O que foi positivo, a gente tentando melhorar, e aquilo que foi negativo, a gente tentando corrigir. A Joana de Ângeles tem uma proposição muito interessante, em que ela diz que a gente não pode remover as nossas condições morais negativas que fomos albergando, que fomos amealhando no correr do processo evolutivo. Nós temos que aprender a fazer com que elas sejam promovidas. Há até um companheiro que é muito estudioso, que ele costuma usar uma outra analogia, em que ele diz que os nossos problemas, vamos dizer assim, os nossos defeitos, não são defeitos, as nossas inconsistências, que nós não temos defeitos, nós temos inconsistências, nós temos ignorâncias. Elas são como filhos, e que a gente perfilhou, seres vivos que trouxemos para o nosso íntimo e que precisamos não expulsar, escorraçar de nós, mas precisamos dar a eles honra, dar a eles condição deles se aperfeiçoarem, deles se transformarem. E aí tem aquilo que eu sempre falo, que toda qualidade, em todo defeito, melhor dizendo, está embutida uma qualidade. Em todo defeito está embutida uma qualidade. Eu falei isso com você, professor César. A gente chegou até a programar uma palestra que acabou não podendo ser feita,
que era sobre essa questão, como transformar defeitos em qualidades. E isso é por quê? Porque todo defeito é uma qualidade mal resolvida, que precisa ser resolvida. Tá aqui tá no inconsciente. A gente precisa trazer ela para a luz, porque se a gente não enxerga o que tem que resolver, como que pode resolver? Como vai resolver uma dificuldade se você não conhece a dificuldade? Como é que vai fazer? Como é que vai dar solução para isso? Então, você tem que ter objetivos na vida, você tem que saber os limites e poder, seguindo Santo Agostinho, fazer análise para ver como é que você se comporta e por que você faz determinadas coisas. E isso é a explicação pela qual nós repetimos, às vezes, os mesmos erros. Há até um autor que diz assim, motivo pelo qual fazemos sempre as mesmas bobagens, os mesmos erros, repetimos sempre as mesmas coisas, porque não fazemos uma análise criteriosa daquela dificuldade, não trazemos para a luz meridiana do dia aquela coisa que está escondida lá no fundo. E o vigiar de Jesus exatamente para fazer essa pesquisa, ter atenção com aquilo que fazemos e não percebemos. Às vezes, quando a gente vai perceber, já foi, já fez, não tem jeito mais. Muito bem. Então, essa é a questão da dificuldade que temos. Bom, como é que nós estamos? Nós estamos, então, habitando um mundo de provas e expiações e alimentando a esperança de sair dele, mas ainda nos esforçando menos do que deveríamos para ter sucesso. O bem não pode ser um posicionamento decorativo, um adorno da personalidade, mas tem que ter uma posição dinâmica, uma posição de otimismo, que trabalhe modificando as estruturas, né? E o comportamento pernicioso, que está sempre conspirando contra nosso progresso. E procure, então, atuar contra as forças vivas, esse comportamento pernicioso, conspira sempre, atua sempre contra as forças vivas e pulsantes da vida. Daí, isso é Joana de Anjos que diz também, e daí vem a ideia de que por que existe obsessão? Foi falado aqui da questão do consumo do alimento animal. Eu não posso nem falar muito sobre isso, porque eu já tenho o hábito de comer coisas animais, embora eu esteja reduzindo muito isso, mas ainda estou preso nisso ainda. Mas, enquanto a gente tiver... Há nos livros de André Luiz, eu não sei se é nos Mensageiros, quase certeza, que foi perguntado por que existe obsessão, por que os espíritos, a quem não devemos nada, eles se locupletam de estar sugando as energias dos encarnados. Aí o espírito deu essa ideia. E olha só, vocês não vivem sugando também as energias dos animais, dos irmãos menores, através do consumo da carne? Não é um vício? Assim também, os desencarnados têm o mesmo vício de sugar as energias dos encarnados, porque eles ainda estão presos às coisas da matéria. Estão desencarnados, mas querem viver como encarnados. Então, nós temos que pensar nisso para tentarmos buscar, né, não a saída do mundo de provas e expiações, alimentar essa esperança que o mundo se modifique, o mundo vai mudar, mas vai mudar como? Vai mudar, e esse sucesso vai depender da nossa transformação. Nós não podemos ter o bem como um posicionamento decorativo, como um adorno da nossa personalidade, mas uma posição real, verdadeira, otimista, que vai mudando gradativamente as estruturas nas quais vivemos. Não é nada fácil, é complicado, mas
Se a gente tiver consciência disso, já ajuda muito. Por isso que nós... e aí, me reporta ao tema da palestra, né? Leis divinas, né, naturais, as leis divinas. E eu, que sou do mundo de provas e expiações, e por que eu sou do mundo de provas e expiações? Essa que é a ideia. A gente tem que ser do mundo de provas e expiações, mas entender por quê, e não só alimentar a esperança, mas mobilizar aquilo que eu falei, energia mental. Como é que mobiliza a energia mental? A vontade, o pensamento e o sentimento. Tudo no caminho de quê? Da caridade, do bem, da disponibilidade, de procurar estar sempre disponível, não competir, mas cooperar. Essa que é a ideia que deve vigir. Muito bem. Então, nós já estamos partindo aqui para concluir, né? Porque qual é o resumo? O que vamos fazer? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. Terceiro, amar-se. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu botei isso aqui, mas eu não acredito nisso. Vocês vão achar que eu sou louco. Eu digo, mas como é que o cara botou isso lá e ele não acredita nisso? É porque isso aqui tem que ser o contrário, tá? Primeiro, amar-se. Se você não ama você mesmo, como é que você vai amar que você se conhece? Como é que você vai amar ao próximo, amar a Deus, se você não ama você próprio? As pessoas não sabem, não aprenderam a se amar. Gente, eu tenho recebido na minha clínica, atualmente, uma quantidade imensa de pessoas com doença de autoagressão. O que é isso? As pessoas produzem anticorpos contra as suas próprias células, destruindo a sua saúde com uma porção de doenças que são lesivas, que são de difícil controle, porque depende da modificação da conduta da criatura. E cada vez mais eu tenho recebido isso. Eu não recebia quase esses doentes com esse tipo de problema, porque eles procuravam outros especialistas. Mas acho que a quantidade aumentou tanto, tanta gente se auto-rejeitando, e por isso é que tem o crescimento, e vocês vão ver os psiquiatras falando nisso, o crescimento brutal das doenças que geram depressão, síndrome do pânico, e uma série de outras alterações. Eu tenho 3 adolescentes aqui em casa. A minha filha, que não toma medicação, mas quer ir psiquiatra, e ela faz terapia, né? E tem 2 coleguinhas muito próximas dela, que estão de vez em quando aqui com ela. Todas tomando medicação, gente. Tomando Ritalina, tomando psicotrópico receitado pelo psiquiatra. Gente, isso é uma coisa preocupante. Há um psiquiatra famoso aí que diz que a depressão vai ser a doença do futuro próximo, quer dizer, dos próximos 20 anos. Então, vamos ter um aumento exponencial da depressão, que é exatamente a falta de amor por si mesmo. A falta de amor ao próximo, porque o amor ao próximo depende do amor a si mesmo. E o amor a Deus será expressado pelo amor ao próximo. A gente poderia representar isso aqui por uma cruz. A cruz do Cristo. A cruz tem 2 braços. O braço voltado para o alto, que é o amor a Deus. E o braço horizontal, que é o amor ao próximo. Mas, no meio, no cruzamento dessa trave vertical com essa trave horizontal, está a própria criatura, que precisa ser envolvida, ser tomada por esse sentimento de amor a si mesmo, para que possa fazer boas escolhas em favor de si mesma, de si própria. A pessoa consome álcool, consome drogas lícitas e ilícitas, a pessoa come de maneira errada, a pessoa não descansa, a pessoa utiliza o seu pensamento de maneira refletida, não reflete, não medita, não ora. E essas terapêuticas
que são básicas para que o indivíduo possa atender essa condução. Então, a base para essa transformação, né? Então, vamos ver, temos o quarto item, que é aprender tudo, né? Lembrar do grande vulto da educação, né? Comênios, que dizia que temos que ensinar tudo a todos temos que aprender tudo, aprender sobre tudo, com base no estudo, no discernimento e empreender uma posição de reforma. A reforma, a transformação, está exatamente nessa colocação que eu fiz antes, de fazer com que as coisas sejam promovidas, não destruídas, não arrancadas. Não é esse o processo. O processo é transformar o defeito numa qualidade. Todo defeito tem embutida nele uma qualidade. Eu vou ter oportunidade um dia de falar especificamente nisso. A base para isso está na consciência, desdobrada naquela condição que eu falei lá do meu amigo lá da pilastra, né? Como está explicitado lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Basta que a gente chegue lá e estude, e analise, e veja. E há livros aí que tratam das leis divinas e naturais, né? Há um psiquiatra lá do Sul, nosso companheiro, e agora eu não estou lembrando aqui o nome dele, que até é irmão de uma moça que esteve aqui no Rio várias vezes dando curso para orientadores de mocidade, chamava-se Eduína, né? Eu não estou lembrando agora o nome dele. Lembro o nome da irmã, mas não lembro o nome dele. E ele era um irmão muito bem mais moço dessa moça, é um grande psiquiatra. Ele é lá do Rio Grande do Sul, é o presidente de uma associação médica espírita de lá. Ele tem um livro que trata das leis morais, né, relacionadas com uma série de coisas que são importantes para a nossa construção. Tem vários, tem aí livros mais antigos também, de outros autores que tratam desse tema. Então, o acervo é bastante grande para que possa se fazer essa análise. E sabemos que temos um caminho que é Jesus, mas na vida material não existe caminho. O caminho se faz caminhando. Então, a pessoa diz assim, mas eu não sei qual é o caminho, como é que eu vou fazer? Meu amigo, caminha, faz, executa a tua tarefa, serve da melhor maneira que você possa. Você começou a caminhar, o caminho vai se fazendo. E Jesus, que é o caminho, né? O caminho, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, vai, do ponto de vista espiritual, nos guiar e nos dar a condição necessária para que nós possamos crescer. Muita paz para todos, muito obrigado, e eu estou aqui aberto para qualquer questionamento que haja. Muito bem, doutor Jorge. Como sempre, nós aplaudimos nossos companheiros que nos dão a sua contribuição. Deus abençoe. Muito obrigado. Temos algumas questões aqui do chat que eu vou lhe passar. Tá bom? Aqui tem, ó. Oi, pai. Oi, Carol. É o Léo Gui, seu filho? Ele é do Caminho do Senhor, lá da Rádio Rio de Janeiro. Que bom. Lá. O Caminho do Senhor, sei qual é. Ele é médio da casa de Francisco de Paula, também, na Tijuca. Isso. A nossa irmã Sueli diz assim, doutor Jorge, as pessoas que estão nas aglomerações por necessidade ou ignorância, até que ponto são culpadas se não são capazes de assimilar comportamentos ético-morais? Minha irmãzinha querida, vamos lá. Olha só, ninguém é culpado de nada. Ninguém tem culpa. Não existe culpado. A gente tem que parar com esse negócio de falar em culpa. Não existe culpa. Existe ignorância mesmo. Você falou também. Ignorância. As pessoas são ignorantes, elas ignoram, elas desconhecem os desdobramentos. Tem pessoas... Você sabe disso? A Rosa falou disso também aí. A Rosa hoje encheu minha medida. Ela falou de pessoas que não querem vacinar as pessoas. Gente, existe coisa mais louca do que isso? A pessoa não querer vacinar os filhos? O que é isso, minha gente?
Isso é ignorância pura, falta de cultura, de conhecimento, não é? A pessoa não pode fazer isso. Isso aí é uma coisa que não tem sentido, né? Não tem sentido. A gente tem que pensar que a gente... Essa pessoa perguntou. É uma questão pura de ignorância. Então, o que a gente pode fazer? A gente não deve estar criticando ninguém, a gente não deve estar querendo dar caminho para ninguém. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. E nós devemos respeitar o livre-arbítrio. Nós sabemos que nós estamos submetidos a um conjunto de determinismo, porque a evolução, meus irmãos, é um determinismo divino, não tem de onde sair. Mas esse determinismo ele é regulado, em parte, pelo nosso livre-arbítrio, com o qual nós vamos, e à medida que vamos avançando e vamos aprendendo, nós vamos aumentando o nosso livre-arbítrio. Mas vai chegar um ponto que a gente não tem mais livre-arbítrio também, porque chega um ponto que a única condição que temos que seguir é fazer o bem, praticar o bem. Eu acredito que Jesus não tem mais livre-arbítrio. Jesus ele tem o determinismo da prática do bem. Pronto, porque chegou na perfeição moral. Agora, enquanto a gente não chega lá, temos o livre-arbítrio. Nós temos que respeitar, porque o próprio Criador respeita o livre-arbítrio das criaturas. As pessoas estão... Aqui em Miguel Pereira, aqui eu não estou em Miguel Pereira, eu estou em Mendes, mas em Miguel Pereira, onde eu também trabalho, as pessoas estavam me dizendo na quarta-feira que já estava havendo lá uma porção de vans que estavam sempre tentando... Estavam lá reunindo pessoas para as vans para ir para a praia, para encher as praias. E as praias estavam cheias, gente. Como é que pode isso? E as pessoas estão fazendo isso. A gente sabe que não pode aglomerar, mas... E as pessoas não têm noção. Elas estão, sei lá, nós nem sabemos o que é isso. Temos que orar, né? Pedir por elas. Se a gente puder aconselhar, se tiver a chance de falar com alguém, de aconselhar, a gente aconselha, mas não há o que fazer. Mas não devemos julgar as pessoas culpadas. Ninguém tem culpa. Nós não somos culpados de nada. Nós somos ignorantes, nós não sabemos. Né? E à medida que a gente não sabe, agora, quando a gente já sabe, aí não sabe mais. Né? Não sei se respondi a questão. Acho que está ótimo, doutor. Acho que está ótimo. Se a Sueli quiser dizer alguma coisa, a gente está disponível. Tá? Recebemos aqui uma mensagem em esperanto. Exter la caritato est nenia sabo. Significa, fora da caridade... O esperanto está fraco. Fora da caridade não há salvação. Né? Exter la caritato est nenia sabo. Mais adiante ele diz, exter la amo est nenia salvo. Fora do amor não há salvação. Não há jeito. Concorda? Se a gente quiser não precisa nem estudar muita coisa. Pega aquele item 8 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, lê com atenção, estuda bem aquilo ali, você vai ter uma aula de evolução, você vai ter uma aula de respeito ao próximo, e você vai ter uma coisa que fala assim, porque o ego tem que ser mortificado, que o ego... Nada disso. Porque o instinto é a semente que vai dar origem ao sentimento do amor, é o instinto. O Espírito Lázaro dá essa lição lá. Então, a gente tem que baixar nossa bola um pouco e ver que a gente sabe muito pouco, quase nada, e quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe. E não pode estar acusando ninguém de nada. É o que a gente está merecendo nesse momento. Vamos orar, vamos pedir, vamos pregar, vamos sair pregando, sair com prego e martelo aí pregando por tudo que é lugar. Vamos martelar e fazer igual a mãe do Divaldo Franco. Diz assim, mas meu filho, você está pregando, eu não vejo você ter martelo nem prego. Não, mãe, estou pregando, onde é que você vai? Eu vou pregar, mãe. Vamos pregar. É isso aí. Tá certo. Sobretudo dando exemplo, né? Sobretudo produzindo, que não há a forma... A gente que é professor sabe disso, a Rosa, professora, você, tem outros professores aí,
não há possibilidade, o professor, como já dizia Sócrates, não aprendemos nada, só recordamos. Né? E o conhecimento vem de dentro para fora. O conhecimento, você pode despertar. A função do professor é despertar o interesse do aluno, é despertar o conhecimento. A gente tem que tentar fazer isso, mostrar para as pessoas que é possível, né? Que dá para fazer. Aí, só o exemplo pode fazer isso. Muito bom. O nosso irmão Saulo pede desculpa, mas teve que sair antes, né? Ele é que nos mandou essas mensagens. Depois dessa aula que ele deu, pode sair, não tem problema. O Sérgio Guilherme Mazaval também está pedindo desculpa porque teve uma solicitação, teve que se ausentar no final da palestra. Tá? Depois vai ficar gravado, não vai, Sérgio? Vai ficar gravado, a pessoa pode assistir. A Tereza Maria diz: o mandamento perfeito não seriam as palavras do Cristo, amai-vos como eu vos amei. O parâmetro não seria o auto-amor, mas esse amor condicional? Não, incondicional. Perdão, incondicional. Pois é verdade, você tem razão, mas devido à nossa condição ainda evolutiva, que precisamos caminhar ascendendo degrau a degrau, passo a passo, né? É preciso primeiro desenvolver o auto-amor. Porque como é que você pode amar? Vocês querem ver? Olha só, o amor tem três possibilidades. O amor, segundo a gente interpreta quando faz estudo dos centros de força, está centrado aqui no meio do peito, né? No chakra coronário. Então, a gente pode ter esse chakra. O chakra a gente sabe que eu não gosto da palavra chakra, eu gosto de mas a palavra chakra é boa porque significa roda, e é uma coisa que gira. Se girar muito forte, não é? Pode ser pseudo-amor. A gente pensa que é amor e não é. É aquela mãe que o filho de 40 anos foi na minha clínica, o rapaz com a mãe, e eu perguntei, como é o seu nome? Ela falou, Joaquim José Pereira de Almeida. Aí eu falei, tá bom. Que idade tem? Ela falou, 40 anos. Aí eu olhei para o rapaz, olhei para ela e falei assim, ele não fala? Não, ele fala, mas ele é muito atrapalhado e tal, eu tenho que falar por ele, porque... Quer dizer, aí eu descobri, você sabe o que eu descobri? Essa mãe amava tanto esse filho, ele era um matemático, ele era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela acabou fazendo com que ele se demitisse de lá para viver às custas dela, que vivia de uma aposentadoria militar. E eu fiquei pensando, o que é que vai ser desse rapaz quando a mãe dele desencarnar? Que aí a pensão vai desaparecer. E ele vai viver de quê? E ele ficou completamente... Isso não é amor, isso é pseudo-amor. Agora, quando essa roda gira mais devagar, né? Ela não tem... A pessoa começa o desprezo, a pessoa não liga mais para nada, para ninguém. É o desamor. Então, você tem o amor verdadeiro no centro, que é a roda girando na frequência certa. Né? Temos o excessivo, que é o pseudo-amor, e temos o que está frágil, ruim, que é o desamor, é o desprezo, o abandono. Então, muita gente que ama acha que está amando, e não está amando. Ou está no desamor, ou está no pseudo-amor. E amar quem quiser aprender o que é o amor, que leia o Paulo de Tarso, lá, naquele célebre discurso lá aos Coríntios. Né? Ali está uma síntese perfeita do que é o amor. Ou esse item do Evangelho que eu acabei de citar, o capítulo 11, versículo 8, do Lázaro, que vai dizer lá, tem um trecho que ele diz assim, quem consegue amar verdadeiramente tem os pés leves, quer dizer, quase como ele dissesse assim, cria asa nos pés, né? Essa volitar, porque a pessoa que ama, nada afeta ele mais. O Chico Xavier tinha isso para ele dizia assim, mas você não vai perdoar, Chico? Você não perdoa ninguém. Por que não perdoa? Porque já perdoa antes, já faz o perdão por antecipação. Antes que a pessoa faça alguma coisa contra, já está perdoada. Pronto. A gente tem que aprender isso. Se a gente não aprender isso, a gente não consegue
caminhar, evoluir. As pessoas estão com uma cara assim triste, estou achando que não gostaram muito do que eu falei. A Patrícia Torres, de Jorge Pio, sempre bom ouvi-lo, grato pela oportunidade. E ela pergunta ainda se a palestra vai ficar salva no YouTube, que o filho dela, Gustavo, está embarcado, quer muito assistir e pediu que solicitasse o link. Na verdade, até a Cristina já respondeu, vai ficar no YouTube, né? Entra no Portal ICEB. Está no Portal ICEB, e a palestra vai estar lá disponível para quem quiser. Tá bom? Também a Patrícia, um grande abraço, a família, os amigos, Centro Espírita Eurico Casanuf, grande Eurico. A Sueli Leite diz, seriam essas pessoas agentes para que o determinismo se cumpra? Obrigado, doutor Jorge, bom revê-lo. Só quer falar um pouquinho sobre isso, determinismo e livre-arbítrio? Olha só, eu já falei um pouco sobre isso, né? O determinismo é das coisas, das finalidades, dos fins. Quer dizer, o que é determinismo? O progresso e a perfeição moral. Isso é determinismo divino. Por isso que o planeta vai ter que dar esse salto, mais rápido ou menos rápido, dependendo da nossa conduta, vai ter que dar um salto. E nós estamos vendo que essas coisas estão acontecendo, apertando o calcanhar das criaturas para ver se elas tomam um caminho melhor, se elas aprendem a se desfazerem das suas dificuldades. Então, o determinismo é aí. Agora, enquanto aqui no mundo de provas e expiações, nós estamos gerenciados, cada um de nós estamos gerenciados a médio e curto prazo pelo livre-arbítrio. São as nossas decisões. Rosa falou disso aí, Fizeram a pergunta para ela aí, quem é que decide se o espírito vai reencarnar com a lesão lá do cromossomo que vai dar a síndrome de Down? Quem decide? Ela respondeu muito bem. Está na obra espírita, está no André Luiz, está em todos os lugares aí. O próprio espírito decide, né? Ele pode não decidir conscientemente, mas lá no fundo dele, como os espíritos têm acesso às partes mais íntimas do ser, ele sabe quando o espírito está desejoso de sair daquela situação e está desejoso de transformar a sua vida. E é proposto para ele uma condição. Você quer aceitar passar por essa dificuldade? Se você conseguir, você vai dar um salto. Quer fazer isso? Né? A própria vida nossa aqui, a vinda para o planeta de provas e expiações, né? Para ser aqui professor, né? Como a Rosa também falou, você ser professor aqui é uma tragédia, né? Porque o professor aqui, tem até um livro de uma companheira nossa, é o professor refém. O professor refém, ele fica igual o marisco, entre o mar e o rochedo. A família chega lá, se você dá uma punição na criança porque não fez o dever, a mãe vai lá e quer demitir o professor. O professor reprovou meu filho. Quer dizer, as pessoas não entenderam que quem reprova não é o professor não reprova ninguém. Quem se reprova é o próprio aluno. Isso também na questão do moral, na questão do nosso comportamento. Nós nos reprovamos na encarnação ou nos aprovamos. Depende do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo, da nossa vontade. Desejo não é uma boa palavra, tá? Uma palavra boa é vontade. Como Leon Denis vai dizer que a vontade é uma das potências da alma. Né? Quer dizer, sem a vontade, não há possibilidade de você realizar coisa alguma. Tudo começa na vontade. E aí eu dei a ideia aqui do triângulo, né? Que você tem um triângulo no qual você tem no ápice a vontade, num dos vértices você tem o sentimento e no outro você tem o pensamento. Quando você consegue unir esses três, vontade, pensamento e sentimento, você gera uma força que você pode escrever dentro desse triângulo, que se chama energia mental. Essa energia mental vai te dar condições de você começar a superar as dificuldades. Foi essa energia que serviu para Paulo de Tarso, para ele poder... Vocês imaginam que o Paulo era um homem rico,
tinha tudo para ser uma pessoa super feliz aqui na Terra. Ele era judeu, que era uma condição favorável. Ele era romano. Ele era grego, né? Por descendência também, enfim, ele tinha as 3 descendências mais importantes daquela época. Ele perdeu tudo isso quando ele seguiu Cristo. Até o pai dele expulsou ele. Vocês leem o livro Paulo Estevam, está lá o Sadoc, que era um amigo dele que corria de biga com ele. Quando ele chegou lá, disse assim, ele está maluco, ele está cego, ele está louco, não deixa ele, diz para ele que eu não estou aqui. Nem o amigo que recebeu ele, que não era amigo, né? Era amigo, será que amigo que era aquele. Abandonou ele ficou abandonado. Ele teve que ir para o deserto, curtir pele, para construir bolsa, fazer o quê? Para vender, para comer. E era um homem rico. Abandonou tudo. Gente, essa metanoia, chama-se metanoia, essa transformação, nós precisamos fazer. Agora, não é fácil. Não é fácil. Isso é coisa para... É como diz um amigo meu, é coisa para método. A nossa irmã Hilda também está cumprimentando. Deixa eu ouvir, doutor Jorge. Acho que é bom revê-lo. Hilda é cliente, minha amiga. Hilda é minha cliente. Hilda é minha cliente agora, ela é minha amiga. Como estou cuidando sempre, dela. muito gentil. Eu não sei se eu estou ajudando ela, mas eu estou tentando. E como, professor? E como, se eu não tenho ideia? Muito Está bem. respirando Tudo bem, possa Hilda? vir em dobro para o senhor, graças a Deus. Muito obrigada. Isso aqui é bom, porque olha, eu vou mandar um vídeo para você, Hilda, que eu fiz um vídeo assim, respirar é preciso, respirar é preciso. Eu vou te mandar, aliás, eu vou escrever um artigo para a revista, para a nossa revista aí, com esse tema. Respirar é preciso. Porque se a gente não respirar, a respiração é principal para tudo. Se a gente não respirar, está perdido. Exato. E eu agradeço ao senhor em relação às vacinas que têm chegado para mim. Muito obrigada mesmo. As vacinas têm um pouquinho da espiritualidade ali dentro. Na hora que eu faço uma prece, eu peço que os bons espíritos coloquem ali alguma coisa que eu não sei nem o que é, para ajudar as pessoas. Né? Porque, mas está surtindo efeito. Mas vai. Vocês sabem que eu sou discípulo do Eurípides Barçanufo. Ele é aqui a nossa casa aqui, Eurípides Barçanufo. E Eurípides tinha isso, a pessoa nem pediu o remédio, ele já preparava o remédio, já sabia, mas ele não ele era Eurípides, não, Jorge Pio. Mas eu procuro aprender um pouquinho, né, com isso aí. Inspirado por ele. Com certeza, tem muitos bons espíritos, eu não mereço muito, não, mas tem uns bons espíritos aqui. Você sabe que esse negócio que eu li aqui, do livro dos Espíritos, da Consolador, nem por isso eu não botei na palestra do diapositivo, porque isso tudo foi inspiração hoje de manhã, na hora que eu fiz a prece, que eu acordei para preparar. Aí veio uma inspiração, aí eu fui procurar os livros, achei, aí fui pegar um livro dos Espíritos, que é da Federação, a mão foi para o outro lado, do outro lado da estante, pegar um outro livro, que é da editora IDE, que é da IDE, e que já estava marcado o lugar. Aí, quando eu abri, já caiu num negócio que era... E o Consolador estava na outra sala, aqui, a mesma coisa. Eu falei assim, gente, tem alguém levando aqui a cabeça é a mão. Que bom. Não é que eu tenha mérito, não, gente. Eu não tenho mérito nenhum. Mas você tem que ter fé, acreditar, e procurar servir, procurar ser um servidor. Eu tenho procurado fazer isso. É por isso que o senhor tem mérito para poder ajudar as pessoas. É óbvio. As conquistas que o senhor fez é para ajudar. O senhor não está guardando isso numa gaveta, o senhor está colocando acima, né, para que todos possam ver e brilhar a vossa luz. Eu tenho muita